Agora vem cá que a gente vai falar da nossa saúde física e mental, porque na verdade o nosso corpo ele é todo ligado, é uma coisa só, né? Cuidar do nosso corpo é imprescindível, então você já sabe que eu tô sempre aqui levantando a bandeira do exercício físico, da boa alimentação, de beber água, de cuidar do sono para ter sono de qualidade, manter a mente ocupada com pensamentos positivos, tudo isso eu falo para você diariamente. Agora hoje a gente vai falar sobre as dores do corpo relacionadas com a nossa emoção. Como é que isso funciona? Será que de fato tem uma relação? A forma como a fisioterapia enxerga tudo isso é muito especial. E eu recebo a fisioterapeuta Rita de Cássia Moreira, que é especialista em técnicas de terapia manual, para falar sobre esse assunto, terapia do toque e microfisioterapia. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la. Muito te convidar para sentar aí para a gente conversar. Eu fiquei curiosa aqui com uma coisa, eu recebi uma solicitação de uma mãe que falou que a filha era microfisioterapeuta. Será que foi a sua, não? Não, nós conversamos depois disso, acho que você comentou comigo, né? A gente conversou depois disso. Isso, que aí depois eu não achei mais a mensagem, porque chega um monte e eu acabei perdendo, sabe? Certo. Mas ela deve estar assistindo ao programa, vou mandar um beijo para ela, depois me manda a mensagem de novo para eu ver. De toda forma, eu estou muito feliz que você esteja aqui com a gente. Eu tenho muita vontade de conhecer mais e entender melhor o que é a microfisioterapia. Certo, a microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual francesa. Então, no Brasil, ela é nova praticamente, né? São poucos os fisioterapeutas formados em microfisioterapia ainda. Porém, a gente tem em todo o Brasil, né? Somente os fisioterapeutas são autorizados a realizar a microfisioterapia. Não é qualquer profissional da saúde. E essa terapia é uma terapia manual com um toque leve, onde nós buscamos no corpo as mudanças celulares, então nós sentimos com um toque leve, mudança celular e nós fazemos uma leitura dessa mudança celular. Então nós temos um olhar biológico, temos um bloqueio, nós chamamos de bloqueio essa mudança, e isso tem um significado para nós, a região onde nós encontramos, o que está relacionado àquilo, qual é o órgão, qual é a emoção. Então a base da microfisioterapia e outras técnicas também é a leitura biológica. Todos os nossos órgãos e nossas vísceras controlam emoções, controlam o nosso emocional. Que fantástico. Eu estava estudando outro dia sobre neurociência e eles falam exatamente disso, né? Tem um especialista, que é o Damásio, que ele fala que os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, eles começam a partir do nosso físico e não o contrário. Porque a gente sempre achava assim, a força do meu pensamento vai me fazer, sei lá, crescer, prosperar. Não, mas é o nosso corpo que manda essa mensagem. É assim? É um todo, né? Eu vejo muito você comentar da questão de corpo, mente e espírito. É o nosso todo, né? Não temos como ficar cuidando de sintomas, porque a dor em si, o que a gente sente hoje no momento, ela teve uma causa lá atrás. Então nós temos que buscar a causa, as causas. Então ficar tratando somente o sintoma, que é a dor que você sente hoje, um processo inflamatório, até os traumas, Cláudia, uma fratura, nós conseguimos fazer uma leitura do porquê a pessoa teve uma fratura naquele local. Porque vejam bem, eu gosto de dar o exemplo de jogadores de futebol. Então, eles têm jogadas ali onde eles recebem trauma muito forte, não acontece nada. E às vezes, numa jogada mais simples, o jogador tem uma fratura, né? E por que ali, por que naquele pé, naquele tornozelo? Ou seja, ele já tinha informações naquele local, né, que nós entendemos o que significa aquele local, as dificuldades que ele estava apresentando, e aí ele tem uma fratura. Ou seja, foi um tecido ósseo lesionado, que é muito profundo, é muito forte, a ponto de se quebrar, onde nós buscamos as desvalorizações e as impotências, né? Então, todo o nosso tecido tem um significado. Pele, musculatura, os tendões, a parte óssea, o tecido dos órgãos tem significado. Então é aquela que a gente ouvia falar antes, que o corpo fala, que as doenças representam alguma coisa que
que está acontecendo na nossa vida? Quando nós calamos, o nosso corpo fala por nós, eu costumo dizer, né? Porém, nós vamos buscar, Cláudia, desde o momento da nossa concepção. Então, vamos buscar lá atrás, exatamente no momento da concepção, onde os pais, eu falo que é como se tivessem uma malinha para nós, uma pastinha, onde eles vão passar todas as informações. Conforme vai se formando o feto, o bebezinho, nós temos o sistema nervoso e os tecidos juntos que vão sendo formados. E a mamãe vai recebendo informações durante essa gestação. E aí algumas informações são agressivas para o bebê, faz uma marquinha, que nós damos o nome de trauma, como se fosse um machucadinho. Em algum momento da vida dele, esse machucadinho é startado. Então, você passa por uma situação, por exemplo, não é tão simples assim. Nossa, a mãe passou muito medo na gravidez, então ela tem um filho que tem muito medo. Não é tão simples assim. Porque essa mãe que passou muito medo, ela pode ter um filho que não tem medo de nada. Justamente para quebrar essa informação da mãe. Então, é aquela criança que não tem medo de nada, que vai para cima, que se machuca, né? Enfim. Então, nós sempre buscamos período todo da concepção, gestacional, infância, adolescência, até a idade que a pessoa está agora. Então, o que startou? Nós temos um momento que é o bloqueio, um momento que é o machucado. E eu costumo dizer para os pacientes assim, a gente tem vários machucadinhos com casquinhas. Toda vez que aquela casquinha sai, ele sangra, ele arde, ele dói. E as nossas emoções, elas são assim. Gente, que coisa incrível. Aí você falou da mãe que de repente tem medo e aí às vezes o filho nasce sem medo nenhum, mas que alguns traumas acontecem lá no comecinho da gestação. Então, por exemplo, vou falar de uma coisa que acontece na minha casa. Na minha casa, o meu marido tem problema no joelho, meu filho tem um problema no joelho, precisou operar depois de adolescente, depois veio a minha filha, teve que operar o joelho 2 vezes depois de adolescente. Será que tem alguma coisa a ver com essa história, com como a gente se relaciona? Sim, tem a ver. Nós buscamos, às vezes, até o transgeracional. Antes, então, os avós, os bisavós, qual foram as informações que eles foram passando até chegar, por exemplo, no seu marido, e o seu marido também foi passando. E se seus filhos não cuidarem dessa informação, eles podem passar para os filhos também. Quando você me fala de joelho, nós vamos buscar assim, bem didaticamente. O joelho nós temos a questão de manter a pessoa muito firme em alguma situação ou a dificuldade que a pessoa tem de se flexionar. De se submeter a uma situação. Então, nós temos em 2 casos. E aí nós buscaríamos o que deles? Qual foi a situação que eles passaram, onde eles tiveram que ser muito firmes ou tiveram a dificuldade de se flexionar, ou às vezes o flexionar significaria perder a força, porque a gente se abaixa, né? Porém, a gente não pode esquecer que a gente se flexiona para orar também. Então, por isso que nós fazemos uma leitura geral, biológica. Ainda seguindo o seu exemplo, nós vamos fazer uma grade familiar. Então, qual é o local da grade familiar do teu esposo, do seu filho número 1, filho número 2, filho número 3? E nós vamos seguindo para entender as características. Eu falo que é assim, nós temos que saber quem nós somos. Quais são as nossas características? Porque a gente só vem para ajudar o nosso clã, e nosso clã é nossa família. Então, na sua família, precisava de uma Cláudia assim como você é, com todas as suas características, para você poder ajudá-los. Acontece várias coisas na nossa vida e às vezes a gente sai um pouco da nossa função, né? E aí a gente acaba não sendo quem a gente é. E a gente deixa de cumprir algumas coisas. E isso vai passando para os filhos, né? Gente, eu não sei você em casa, mas eu tô aqui encantada. Que assunto que me dá vontade de passar a tarde inteira conversando com você. Isso tem muito de psicologia também, de terapia, né? Você fala de microfisioterapia, eu penso igual, eu tive um rompimento na minha panturrilha no mês passado, e eu fiquei lá na fisioterapia, fazendo choquinho, fazendo massagem, fazendo gelo, fazendo quente, mas não é nada disso. Não. É o porquê eu rompi a minha panturrilha.
Exatamente, você cuidou dos sintomas, de um processo inflamatório, de um pós-operatório, enfim, né? E nós temos sempre que ir na causa. Então, lembrando que a base dessas técnicas, desse olhar, se chama leitura biológica. Por isso que através da micro e outras técnicas, cursos que eu fiz, eu desenvolvi a minha técnica de terapia manual, através de toques leves. Às vezes as pessoas acham que é uma massagem para você ficar mais tranquila. Não é massagem, são toques leves. E como é que funciona? Por exemplo, eu quero fazer um trabalho com você. Certo. Aí eu faço uma sessão de microfisioterapia, é isso? Ótima pergunta. Não, hoje você vai marcar uma sessão comigo. E eu uso todas as técnicas possíveis durante um atendimento. Por quê? Às vezes, Cláudia, a pessoa quer fazer a micro, mas ela não está preparada para fazer. Às vezes, olha, meu marido insistiu, a minha esposa insistiu, eu quero que meu filho faça. Mas não é o momento dele mexer no baúzinho dele. Não é tão simples. Lembrando sempre que é uma técnica que parece superficial, mas eu vou pegar o seu baú, eu vou jogar tudo para fora e nós vamos organizar. Né? Então, independente do que você pretende fazer, eu uso todas as técnicas. Eu também trabalho com constelação familiar, terapia crânio-sacral, para que você saia bem. Então tem muita conversa nessa história toda. Tem muita conversa. Não é só a terapia manual. E o mais importante é que são poucas sessões. Que incrível! Eu quero experimentar, depois a gente vai se falar. Já gostei, gosto de coisas assim, né? Novas descobertas, novos estudos, isso é maravilhoso. Rita de Cássia Moreira, microfisioterapeuta e fisioterapeuta. Ela está no Clínica STA Rita, Clínica Santa Rita. Essa clínica é de fisioterapia? É de fisioterapia. Então é clínica.sta.rita e o Instagram ritadecassia.fisio, ritadecassia.fisio. Se você quiser mandar já uma mensagem no WhatsApp, facilita esse caminho, é o 119-8550-1489. 119-8550-1489. Amei te receber, amei te conhecer. Obrigada. Claro que é pouco tempo e eu quero mais. Sim, volte outras vezes, muito tá obrigada, bom? Depois viu? a gente vai se falar que eu muito quero experimentar esse método. E parabéns amanhã pelo Dia das Mulheres. Pra você também. E hoje é meu aniversário, não tinha como eu passar um aniversário melhor. Põe música de aniversário pra Rita. Parabéns, um abraço aqui. Ai, muito obrigada, viu? Prazer. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Muito muitas obrigada. felicidades. Muito obrigada. É pra você. Tá bom? Obrigada. Parabéns, obrigada Rita. Mesmo. Obrigada. Até.